Pouquinho sobre o Banco Master e também ouviu o Josias sobre isso. Hoje tem uma reportagem da Natália Portinari, nossa colunista, trazendo revelações a respeito disso. Documentos que foram obtidos pelo UOL revelam que o Banco Master, os gestores e parceiros de negócios são alvos de investigações por um desvio de 500 milhões de reais em fundos de pensão de servidores públicos. A Natália Portinari apurou que o Daniel Vorcaro foi citado em relatórios da Polícia Federal sobre esse caso, mas uma decisão judicial de 2021 impediu que ele fosse denunciado criminalmente. A justificativa foi que Vorcaro assumiu a gestão do banco apenas um ano depois da abertura do primeiro inquérito. A investigação começou com um fundo de servidores de um município de Rondônia. A partir daí, a PF obteve indícios de que o Master e outra administradora ligada ao banco teriam desviado dinheiro de fundos de servidores de pelo menos 20 municípios. E eles eram transferidos para aplicações de altíssimo risco, segundo essa análise da PF, muitas das quais com prejuízos já nos primeiros anos depois dos repasses. Bom, lembrando que Daniel Vorcaro foi solto nesse final de semana, deixou o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. A liberdade foi concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos no último dia 17, quando embarcava para Dubai, no mesmo momento em que fizeram uma operação, uma mega operação, e que apontando aí as questões relacionadas ao Banco Master. Bom, Josias, essa história do Banco Master ainda tem muitas respostas, perguntas sem respostas, né? Eu acho que tem muita coisa a ser apurada, investigada, aprofundada em relação ao Vorcaro e o que o Banco Master estava fazendo, né? Sem nenhuma dúvida. E esse caso, Fabiola, nós tivemos o caso aqui do Banco de Brasília, né, o Banco Estatal de Brasília, o BRB, que enfiou 12 bilhões de reais no Master e escorou essas operações em papéis que não tinham lastro, papéis podres. Né? E uma outra atividade deletéria, e não se chega a um desastre que leve o Banco Central a inabilitar um banco, não chega a uma situação como essa por acaso. Né? E o Vorcaro, ele prolongou a vida útil do Master, fazendo transações com fundos de pensão de estados e municípios. Então, estão sob investigação hoje 18 fundos públicos de aposentadoria que, para levar em conta um caso que está agora na ordem do dia, só no Fundo de Previdência do Amapá, então, servidores do estado do Amapá contribuíram lá para ter uma aposentadoria no futuro, isso tudo depende de cálculos atuariais, e o fundo precisa investir em papéis que tenham lucratividade. E o Fundo de Previdência do Amapá botou 400 milhões de reais em papéis podres do Master. Isso Fabiola, veja a comparação, não? Porque estamos falando do Amapá e o Amapá está em segundo lugar num ranking em que a primeira posição é ocupada pela Rio Previdência, outro fundo de previdência do estado do Rio de Janeiro, que colocou 970 milhões de reais em papéis micados do Master. Isso vai levar, evidentemente, a um comprometimento da aposentadoria dos servidores desses estados, desses municípios, que, por razões políticas, por interesses inconfessáveis, aplicaram. Ninguém tinha dúvida de que isso não tinha futuro. Né? E aí está lá o Fundo de Previdência do Amapá, por exemplo, é gerido por um apadrinhado do Davi Alcolumbre, né? Que tem suas conexões. O Vorcaro, o dono do Master, o Daniel Vorcaro, ele cultivou relações políticas durante a sua carreira muito poderosas. Né? E essas relações estão agora vindo à tona. Coisa muito parecida aconteceu no passado, Fabiola. Agora mesmo está a empresa de Correios e Telégrafos está reivindicando um empréstimo de 20 bilhões de reais com um consórcio de bancos, do contrário vai à falência.
ou obtém esse empréstimo ou quebra. E também nos Correios há um caso de má gestão de um fundo de pensão. No caso do Correio é o Postales. Comprou títulos da Venezuela, comprou títulos da Argentina, investiu em papéis micados. Hoje esse rombo é estimado aí também em mais de 15 bilhões de reais. Então, diante os servidores foram chamados a cobrir esse rombo, mas a empresa também entra com uma parcela, né? Então, isso tudo tem reflexo na saúde financeira dos fundos de pensão e dos estados a ele vinculados, dos municípios, que vão ter que botar dinheiro. Agora, mesmo no caso dos Correios, para fazer o paralelo, o Correio está buscando os Correios estão buscando esse empréstimo de 20 bilhões, aí o que se diz é, não tem, o contribuinte pode ficar tranquilo, porque não tem dinheiro público envolvido no lance. É um empréstimo que vai ser buscado na rede privada de bancos. Isso é uma conversa fiada, Fabiola, que não merece o menor crédito, porque o fiador dessa transação é o Tesouro Nacional. A chance de os Correios não pagarem esse empréstimo, se ele vier a ser formalizado, como se pretende, é muito grande. E aí, quem entra com o pagamento, ou quem vai arcar com o ônus, é o contribuinte brasileiro, Fabiola. Então, são operações muito volumosas, no caso do Marca, merecem ser investigadas e, em algum momento, Fabiola, os contactos políticos do Vorcaro, que permitiram a ele realizar transações micadas como essas, com 18 fundos públicos de aposentadoria, em algum momento os contatos políticos do Vorcaro precisam vir à tona. Essa gente tem que pagar a conta também, inclusive com sentenças criminais. Não dá para, como disse, não se chega a uma situação como essa por acaso, de improviso, não. Isso é um desastre que se constrói ao longo de anos, e esses contatos políticos precisam vir à tona e todos eles precisam pagar a conta, Fabiola. Agora o Vorcaro já está em liberdade, com tornozeleira, mas o caso há de evoluir. A Polícia Federal está aprofundando as investigações e o que se espera é que os políticos também sejam expostos, Fabiola, para que essas conexões não fiquem baratos como estão até agora. Está saindo muito barato. Queria saber, a gente está com o economista aqui, para o investidor como um todo, que tipo de insegurança essa história do Banco Master traz? Porque tem todo esse caráter policial e político, como o Josias está trazendo, mas eu queria saber até o senhor, né, como economista, que também acompanha, é sócio de uma dessas investidoras, como é que funciona? Qual é o perigo dessa história? O que isso traz de fragilidade ou mostra de fragilidade do nosso sistema e também coloca em risco o investidor brasileiro? Olha, Fabiola, os episódios do sistema bancário ao longo do tempo já forneceram matéria-prima para pesquisas de teoria econômica no atacado. Tem muita coisa, hoje a ciência econômica, em particular depois da crise de 2008 e 2009, produziu muita coisa legal para entender isso. O grande problema é você produzir aquilo que em inglês se chama bank running, uma corrida bancária, uma corrida contra depósitos bancários, que pode ser feita pelo público que tem dinheiro depositado lá, tem depósitos à vista, eu tenho a minha conta corrente no banco, eu acho que o banco vai quebrar, eu tiro o dinheiro de lá. Eu tenho investimentos, tenho CDBs do Banco Master, eu tiro esse dinheiro de lá, ou pode ser feito pelos próprios bancos, né? Os bancos, eles têm uma prática de transferir liquidez entre si, é o chamado CDI. Então, quando um banco ele está em evidência, digamos assim, ele é um banco que chama atenção pelo risco potencial que ele tem, tanto o público como o sistema bancário começam a fugir dele. À medida em que começa a fugir dele, esse banco ele começa a liquidar os seus ativos para pagar o público, e a oferta de ativos na sociedade ela faz com que esses ativos se desvalorizem, que são ativos de crédito, são empréstimos. E isso produz uma contaminação das carteiras de outros bancos, né?
E no meio dessa confusão, os investidores e os outros bancos começam a pensar: olha, se o banco A quebrou, talvez o banco B fique em dificuldades, e junto com ele o C, o D, o E, e assim o alfabeto inteiro, né? Você começa a retirar dinheiro de alguns bancos do sistema bancário, porque você não consegue diferenciar os bancos que estão bem dos bancos que não estão bem. E você só coloca dinheiro naqueles bancos dos quais ninguém tem dúvidas, sobre os quais ninguém tem dúvida. Nos Estados Unidos, por exemplo, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo. Aqui no Brasil tem o Banco do Brasil, Itaú, Caixa, todos esses bancos. Você tira dinheiro dos bancos menores e passa a colocar nos bancos maiores. E os bancos menores que estavam bem passam a ficar mal, porque eles começam a ter problema de liquidez e o público começa a desconfiar ainda mais. Você gera um ciclo perverso, né, de corrida contra a liquidez no sistema, que pode prejudicar tudo. E nisso tudo você diminui a oferta de crédito para as empresas e para as famílias. Mais uma vez, você tem uma complicação. Com menos crédito, as famílias e as empresas atrasam as suas decisões de gasto, a economia começa a desacelerar, isso piora a qualidade das carteiras de crédito, você tem um novo ciclo que vai piorando. A entrada do FGC é importante porque ela garante para uma boa parcela dos investidores um nível de igualdade entre bancos pequenos e bancos grandes. Se eu não consigo diferenciar um banco pequeno de um banco grande, o fundo garantidor de crédito ele elimina essa dúvida. Então, se o fundo garantidor ele tem capital para bancar a minha aplicação, caso o banco em que eu esteja aplicado quebre, eu não tenho nenhum problema de aplicar no banco A, no banco C ou em qualquer outro banco. O fundo garantidor de crédito ele ajuda nesse sentido. O problema é quando o próprio fundo garantidor de crédito passa a ficar questionado em relação à sua capacidade de pagamento, né? Eu acho que a gente não chegou nesse nível ainda, mas já dá para observar assim, um aumento enorme do nível de cautela do público, tanto do público de varejo, que são os investidores não especializados, que a teoria financeira chama de naïves, ingênuos, que não têm conhecimento financeiro, como os grandes gestores de fortuna, já estão mais cautelosos. Então, você já tem, nesse momento, um aumento da pressão sobre os depósitos dos bancos menores, e isso, com certeza, deve atuar em algum momento na redução da oferta de crédito para a sociedade como um todo. Esse é o meu receio. Eu acho que o Banco Central deve estar monitorando isso, espero, tarefa dele, mas em algum momento o Banco Central vai precisar relaxar um pouco os controles. Eu espero também.